O relógio do banco marcava 9h17, quando Juan Soares sentiu algo estranho, quase incômodo, como se o ar ao redor tivesse mudado de peso. Não era o atraso da fila, nem o celular vibrando no bolso com mensagens que ele decidiu ignorar. Era outra coisa, um silêncio interno inesperado, daqueles que não costumavam existir na vida dele. Fala, minha galera, vocês estão bem demais? Bem-vindos a mais uma história. Me fale aqui nos comentários de onde você assiste e qual sua cidade. Seu comentário é muito importante. Vamos lá. Juan respirou fundo. Ajustou o paletó caro e levantou os olhos apenas por um segundo. Foi nesse instante que tudo começou, sem aviso, sem preparação, sem lógica. A fila avançava lentamente. Pessoas reclamavam em voz baixa, outras mexiam no celular. Algumas encaravam o chão como se quisessem atravessá-lo. Juan não estava ali por acaso, mas também não estava por escolha própria. Seus assessores insistiram que resolver certos assuntos pessoalmente passava uma imagem melhor. Ele discordava, mas cedeu. Agora estava ali, no meio de gente comum, sem seguranças visíveis, sem o conforto do escritório envidraçado, apenas mais um homem esperando ser atendido. Foi então que ela entrou. Amara não fez barulho. Não chamou atenção pelo jeito de andar, nem pela roupa simples que usava. Ainda assim, algo nela parecia deslocado daquele ambiente cinza e apressado. Talvez fosse o olhar atento, talvez a calma com que observava tudo ao redor, como quem não estava com pressa de fugir da própria vida. Ela segurava alguns papéis contra o peito e respirava fundo, como se aquele lugar exigisse coragem. Juan percebeu primeiro o cheiro suave que veio com ela, algo leve, nada artificial. Depois, notou o cabelo preso de forma simples, alguns fios soltos emoldurando o rosto. Quando Amara se posicionou na fila, exatamente atrás dele, Juan sentiu um arrepio discreto, quase imperceptível, mas suficiente para fazê-lo se endireitar. Ele tentou ignorar. Não era homem de distrações. Sua vida era feita de decisões rápidas, contratos milionários, reuniões intermináveis. Pessoas iam e vinham, rostos se confundiam. Mas dessa vez o incômodo persistiu. O silêncio dentro dele crescia. Amara observava o painel eletrônico quando deixou escapar um suspiro curto. Não era irritação, era cansaço. Juan ouviu e, sem pensar muito, virou o rosto de leve. Demora hoje, comentou, num tom neutro, mais educado do que íntimo. Ela ergueu os olhos, surpresa pela abordagem inesperada. Por um segundo pareceu avaliar se respondia ou não. Então sorriu de forma contida, um pouco. Mas acho que sempre é assim, respondeu com voz tranquila. Juan assentiu. O sorriso dela não era exagerado, não buscava agradar. Era apenas real. Aquilo o desconcertou mais do que ele gostaria de admitir. Primeira vez que venho resolver algo pessoalmente, confessou, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Amara inclinou a cabeça curiosa. Sério? Então hoje é um dia diferente para você. Ele riu de leve. Pode apostar que é. Ela voltou a olhar para frente, mas algo já havia mudado. Juan sentiu. O espaço entre eles parecia menor, mesmo com a distância física intacta. Ele percebeu as mãos dela segurando os papéis, um pouco tensas, e teve vontade de perguntar mais, mas se conteve. Não queria parecer invasivo. Amara, por sua vez, tentava entender por que aquele desconhecido chamava tanto sua atenção. Não era apenas a aparência elegante, nem a postura confiante. Havia algo nos olhos dele, uma espécie de cansaço escondido, como se carregasse muito mais do que deixava transparecer. Você vem sempre aqui? Perguntou ele, quebrando o silêncio novamente. Quase nunca. Só quando não tem outro jeito, respondeu ela, dando de ombros. Hoje precisei resolver um problema que não dava para adiar. Juan percebeu a sinceridade nas palavras. Não havia dramatização nem vitimismo. Apenas fatos. Entendo. Às vezes a gente tenta adiar certas coisas, mas elas acabam nos trazendo até lugares inesperados. Amara olhou para ele novamente, dessa vez com mais atenção. É verdade. Acho que a vida gosta de surpreender. A frase ficou suspensa entre eles por alguns segundos. Juan sentiu o coração acelerar de forma sutil, algo que não acontecia havia anos. Ele se perguntou, quando tinha sido a última
vez que uma conversa tão simples o deixara tão presente. A fila avançou um pouco. Agora estavam mais próximos do balcão. Juan percebeu que, estranhamente, não queria que aquele momento acabasse rápido demais. Meu nome é Juan, disse finalmente. Achei estranho conversar tanto sem me apresentar. Amara sorriu de novo, dessa vez com um brilho diferente no olhar. Amara, prazer. Amara, o prazer é meu. Juan. Eles se encararam por um instante que pareceu mais longo do que realmente foi. Não houve música, nem efeitos dramáticos. Apenas dois desconhecidos, reconhecendo algo que ainda não sabiam nomear. Juan notou um pequeno detalhe. Amara usava um colar simples, com um pingente discreto, nada de marcas famosas, nada chamativo. Ainda assim, combinava perfeitamente com ela. Tudo nela parecia honesto. Você trabalha por aqui? Ele perguntou. Não, trabalho em uma pequena loja no centro. Nada muito grande, mas gosto do que faço. Ele sorriu. Isso é raro. Ela arqueou a sobrancelha. Gostar do que faz? Sim, conheço muita gente que tem tudo e não gosta de nada. Amara riu baixo. Então talvez essas pessoas não tenham tudo, afinal. A resposta o atingiu como um soco leve e certeiro. Juan sentiu algo se mover dentro dele. Não era desconforto. Era reconhecimento. Talvez você esteja certa, disse após alguns segundos. O painel apitou novamente. Faltavam apenas 2 pessoas à frente deles. Juan percebeu que, em breve, cada um seguiria seu caminho. A ideia o incomodou mais do que deveria. Amara ajeitou os papéis, respirando fundo. Tomara que hoje dê tudo certo, murmurou, mas para si mesma. Vai dar, respondeu ele sem hesitar. Ela sorriu, agradecida pelo apoio inesperado. Obrigada. Juan queria dizer mais. Queria perguntar onde ela morava, o que gostava de fazer nos dias livres, se acreditava em coincidências, mas se conteve. Ainda assim, algo dentro dele já havia decidido que aquele encontro não terminaria ali. Quando chegou a vez de Amara ser atendida, ela deu um passo à frente e depois olhou para trás. Boa sorte para você também, Juan. Ele sustentou o olhar dela. Acho que a sorte já começou a agir hoje. Ela sorriu, sem entender completamente o peso daquelas palavras, e seguiu até o balcão. Juan ficou ali, observando-a de longe, sentindo uma certeza silenciosa crescer dentro dele. Aquela manhã comum tinha acabado de se transformar, no início de algo que nenhum dos dois seria capaz de ignorar, e mesmo sem saber, a fila daquele banco havia unido 2 vidas que jamais voltariam a ser as mesmas. Juan permaneceu imóvel por alguns segundos depois que Amara se afastou em direção ao balcão. O ambiente ao redor voltou a fazer barulho. O som de teclas, vozes cruzadas, o apito do painel eletrônico. Mas tudo parecia distante, como se ele estivesse submerso em outro ritmo. Ele percebeu que estava sorrindo sem motivo aparente e tratou de recompor a postura. Ainda assim, algo já tinha saído do lugar dentro dele. Quando finalmente foi atendido, respondeu às perguntas do funcionário quase no automático. Assinou papéis, confirmou dados, ouviu explicações que normalmente analisaria com atenção cirúrgica. Dessa vez, apenas concordava. Somente estava a poucos metros dali, imaginando se Amara já tinha terminado, se sairia rápido, se teria coragem de puxar conversa novamente ou se aquele encontro ficaria restrito àquele instante improvável. Amara, do outro lado do balcão, tentava se concentrar no que precisava resolver. O problema não era pequeno. Envolvia atraso, cobrança indevida, dinheiro contado. Enquanto explicava a situação, sentia o coração ainda acelerado. Não pela tensão financeira, mas pela presença dele ali perto. Era estranho. Ela não costumava se impressionar fácil. A vida a ensinar a ser prática, a não criar expectativas, a resolver um problema de cada vez. Mesmo assim, havia algo diferente naquele homem elegante que falava pouco, mas parecia ouvir de verdade. Quando terminou, agradeceu à atendente e guardou os papéis com cuidado. Antes de sair, olhou ao redor quase sem perceber. Juan ainda estava no balcão. Os olhos dele se encontraram novamente. E dessa vez, nenhum dos dois desviou rápido demais. Ela caminhou em direção à saída, empurrando a porta de vidro. Do lado de fora, o sol já estava mais alto, aquecendo a calçada movimentada.
Amara respirou fundo, como se estivesse deixando para trás um peso antigo. Deu alguns passos e então ouviu a voz dele atrás de si. Amara. Ela se virou, surpresa. Juan vinha andando em sua direção, o paletó agora aberto, a gravata levemente afrouxada, como se tivesse decidido abandonar parte da formalidade junto com o banco. "Posso te acompanhar um pouco?" perguntou com cuidado, como quem não quer invadir. Ela hesitou por um segundo. Não por medo, mas pela estranheza da situação. Ainda assim, algo dentro dela disse que estava tudo bem, claro. Eles começaram a caminhar lado a lado pela calçada. O movimento da rua criava um cenário vivo ao redor. Carros passando, pessoas apressadas, vendedores chamando atenção. Mesmo assim, havia uma espécie de bolha silenciosa envolvendo os dois. "Conseguiu resolver tudo?" ele perguntou. "Mais ou menos. Algumas coisas levam tempo", respondeu ela. "Mas já estou acostumada." Juan assentiu. "Imagino. Nem tudo se resolve com um clique ou uma assinatura." Ela lançou um olhar rápido para ele, curiosa. "Você fala como alguém que vive cercado de soluções rápidas." Ele sorriu de canto. "Talvez eu viva cercado de atalhos, nem sempre de soluções de verdade." A resposta a fez pensar. Amara percebeu que havia mais profundidade ali do que aparentava. Eles caminharam mais alguns metros antes que ela apontasse para uma rua lateral. "Vou por aqui." Juan sentiu uma pontada de frustração, mas disfarçou. "Então acho que nosso caminho se separa por enquanto." "Por enquanto", repetiu ela, quase sem perceber. Houve um breve silêncio. Juan sabia que se não falasse naquele momento, talvez perdesse algo que nem entendia completamente ainda. "Amara, posso te fazer uma pergunta meio direta?" Ela sorriu, achando graça. "Depende do nível de sinceridade." Ele respirou fundo. "Você toparia tomar um café comigo qualquer dia desses? Sem pressa, sem compromisso. Só conversa." Amara sentiu o coração bater mais forte. Não era um convite exagerado, nem carregado de intenções escondidas. Era simples, e talvez por isso mesmo tão difícil de recusar. Ela pensou na rotina apertada, nos horários, nas responsabilidades. Pensou também na forma como ele a olhava, não como quem avalia, mas como quem presta atenção. "Acho que toparia sim", respondeu. "Um café não assusta." Juan riu aliviado. "Prometo escolher um lugar simples então." Ela brincou. "Não precisa fingir ser quem não é." Ele parou por um segundo, surpreso com a observação. "E quem você acha que eu sou?" Amara deu de ombros, sorrindo. Alguém tentando se lembrar disso. A frase ficou entre eles. Juan sentiu como se tivesse sido lido com precisão desconcertante. Ele tirou o celular do bolso. "Posso anotar seu número?" Ela ditou com calma, observando enquanto ele salvava o contato. Quando foi a vez dele, falou devagar, como se quisesse que aquele momento durasse um pouco. "Mas, pronto, agora não tem desculpa." Ela sorriu. "Nem você." Eles se despediram ali mesmo, sem abraços, sem promessas exageradas. Apenas um olhar prolongado e a sensação clara de que algo tinha começado, mesmo sem nome. Amara seguiu pela rua lateral, sentindo o coração leve de um jeito raro. Juan ficou parado por alguns segundos, observando até que ela desaparecesse entre as pessoas. Depois, respirou fundo, como quem acorda de um sonho bom demais para ignorar. Ao entrar no carro, percebeu dezenas de mensagens não lidas. Reuniões, prazos, cobranças. Pela primeira vez em muito tempo, nada daquilo parecia urgente. Ele apoiou a cabeça no banco e fechou os olhos por um instante. Do outro lado da cidade, Amara caminhava em direção ao trabalho, ainda sorrindo sozinha. Não sabia explicar o motivo, mas tinha a sensação de que aquela conversa na fila de um banco tinha mexido com algo profundo, como se uma porta antiga tivesse sido aberta sem aviso. Nenhum dos dois sabia onde aquilo iria dar, mas ambos tinham certeza de uma coisa: aquele encontro não tinha sido comum, e a vida, silenciosamente, começava a traçar novos caminhos para os dois, passo a passo, sem pressa, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Os dias seguintes passaram de um jeito diferente para os dois, embora nenhum deles tivesse dito isso em voz alta para ninguém. Juan voltou à rotina intensa, reuniões longas, chamadas que começavam cedo e terminavam tarde,
decisões que envolviam números que para muitos pareciam irreais. Ainda assim, havia algo novo atravessando cada compromisso. Entre um assunto e outro, o pensamento escapava, insistente, para o sorriso discreto de Amara, para o jeito calmo com que ela falava, para a sensação estranha de paz que sentira naquela fila de banco. Ele se pegou abrindo o celular mais vezes do que costumava, não por trabalho, mas esperando uma mensagem que ainda não tinha sido enviada. Não queria parecer apressado. Não queria transformar algo simples em mais um movimento calculado, como fazia com quase tudo na vida. Pela primeira vez em muito tempo, Juan queria que algo acontecesse de forma natural. Amara, por sua vez, tentava manter os pés no chão. A vida dela seguia o mesmo ritmo de sempre. A pequena loja no centro, os clientes conhecidos, as conversas rápidas, o cansaço no fim do dia. Mas algo havia mudado no jeito como ela observava o mundo. Estava mais atenta aos detalhes, às pessoas, aos pequenos gestos, e inevitavelmente pensava nele. Ela lembrava da forma como Juan falava, sem pressa, como se o tempo fosse diferente quando estavam conversando. Lembrava do olhar atento, do sorriso contido, da sensação estranha de ser vista além da superfície. Amara não costumava criar expectativas. A vida já tinha ensinado o suficiente. Mesmo assim, aquela lembrança insistia em ficar. Na noite do terceiro dia, o celular de Juan vibrou enquanto ele revisava alguns documentos no escritório. Ele olhou para a tela quase sem pensar e sentiu o coração acelerar quando viu o nome dela. Oi, Juan. Espero não estar atrapalhando. Ele largou os papéis imediatamente. Nunca atrapalha. Fiquei feliz em receber sua mensagem. Houve alguns segundos de silêncio virtual antes da resposta. Eu também fiquei pensando se deveria escrever, mas achei melhor não pensar demais. Juan sorriu sozinho. Gosto dessa ideia. Pensar menos às vezes faz bem. Eles trocaram mensagens por longos minutos. Não falavam de nada grandioso. Comentaram sobre o dia, sobre coisas simples, sobre pequenas irritações e pequenas alegrias. Ainda assim, cada palavra parecia carregar mais peso do que deveria. Em certo momento, Juan escreveu: aquele convite para o café ainda está de pé. Amara demorou um pouco mais para responder. Está sim, só preciso conciliar os horários. Minha rotina é meio apertada. Ele respondeu rápido. A gente encontra um jeito. Sem pressa. No dia seguinte, combinaram. Um café simples perto do centro, nada sofisticado. Juan fez questão disso. Não queria que o ambiente criasse uma distância desnecessária entre eles. Quando chegou ao local, alguns minutos antes do horário marcado, percebeu que estava nervoso. Aquilo o surpreendeu. Não lembrava da última vez que sentira algo parecido. Ajustou o relógio no pulso, respirou fundo e se sentou perto da janela. Amara chegou pouco depois. Usava uma roupa simples, confortável, o cabelo solto dessa vez. Juan levantou-se quase por reflexo quando a viu entrar. O sorriso que ela deu ao reconhecê-lo foi suficiente para fazer o barulho do lugar desaparecer novamente. Oi, disse ela, aproximando-se. Oi, que bom te ver. Eles se sentaram frente a frente. Por alguns segundos, apenas se observaram como se estivessem confirmando que aquilo era real, que não tinha sido apenas uma coincidência isolada. Gosto desse lugar, comentou Amara olhando ao redor. É tranquilo. Fiquei torcendo para você gostar, confessou ele. Ela sorriu. Você se importa demais com isso? Talvez, respondeu, mas não vejo problema. O garçom se aproximou, anotou os pedidos e se afastou. O silêncio que ficou entre eles não era desconfortável. Pelo contrário, parecia confortável demais. Juan foi o primeiro a falar. Posso ser sincero? Ela assentiu. Aquele dia no banco, eu saí de lá diferente. Não costumo me sentir assim com pessoas que acabei de conhecer. Amara respirou fundo antes de responder. Eu também senti algo estranho. Fiquei pensando se era coisa da minha cabeça. Ele riu de leve. Então talvez não seja só coisa da sua cabeça. Ela abaixou o olhar por um instante, mexendo na xícara quando o café chegou. Minha vida é bem simples, Juan. Não sei quase nada sobre a sua, mas sei que deve ser bem diferente da minha. Ele a olhou com atenção. Diferente não significa melhor. Ela ergueu os olhos, surpresa. Você acredita mesmo nisso?
Ele pensou por alguns segundos. Acredito que tenho muita coisa, mas nem sempre tive paz. Nem sempre tive alguém com quem pudesse conversar sem máscaras. Amara sentiu um aperto leve no peito. Havia uma vulnerabilidade ali que ela não esperava. Não sou muito boa com jogos ou aparências, disse ela. Gosto de coisas claras. Ele sorriu. Então estamos alinhados. A conversa fluiu de forma natural. Falaram sobre infância, sobre sonhos deixados de lado, sobre planos simples. Juan contou um pouco sobre o peso das responsabilidades que carregava desde cedo. Amara falou sobre aprender a se virar sozinha, sobre valorizar pequenas conquistas. Quanto mais falavam, mais percebiam o quanto eram diferentes e, ao mesmo tempo, estranhamente compatíveis. Em certo momento, Juan a olhou em silêncio por alguns segundos. O que foi? Perguntou ela. Nada, só. Estou pensando que aquele atraso na fila do banco foi a melhor coisa que me aconteceu em muito tempo. Amara riu surpresa. Nunca imaginei ouvir alguém dizer isso. Ele deu de ombros. A vida gosta de ironias. Quando se despediram do lado de fora do café, havia uma hesitação no ar. Nenhum dos dois queria ir embora rápido demais. Acho que vamos nos ver de novo, disse Amara com um sorriso tímido. Acho não, respondeu ele. Tenho certeza. Eles se afastaram devagar, cada um seguindo seu caminho, mas levando consigo a mesma sensação clara e inevitável. Aquilo já não era apenas curiosidade. Algo mais profundo começava a se formar, silencioso, intenso e impossível de ignorar. Depois daquele café, nada voltou exatamente ao lugar de antes. Não porque a vida deles tivesse mudado de forma visível, mas porque a forma como encaravam os próprios dias já não era a mesma. Juan saiu dali com uma sensação estranha no peito, algo entre leveza e inquietação. Não era paixão declarada, não era promessa de futuro, mas era real. E isso para ele era novo demais para ser ignorado. No caminho de volta para o escritório, tentou se concentrar no trânsito, nos compromissos da tarde, mas a conversa insistia em voltar à mente. O jeito como Amara falava das coisas simples, como se nelas houvesse um valor que o mundo tinha esquecido. O modo como ela o escutava sem julgamentos, sem curiosidade interesseira. Não havia perguntas sobre dinheiro, status ou poder. Apenas perguntas sobre ele. Amara, por outro lado, caminhava devagar em direção ao trabalho, mesmo sabendo que chegaria alguns minutos atrasada. Não se importou. Sentia-se estranhamente em paz. Ao mesmo tempo, uma pontada de medo surgia vez ou outra. Ela sabia reconhecer quando algo bonito começava a nascer e também sabia o quanto isso podia assustar. Durante o restante do dia, trocavam mensagens curtas. Nada excessivo, nada forçado. Um comentário sobre o café, uma observação sobre o clima, um sorriso digitado em forma de palavras. Pequenos fios sendo tecidos com cuidado. Naquela noite, Juan chegou em casa mais cedo do que o habitual. O apartamento amplo e silencioso o recebeu como sempre, mas dessa vez o silêncio incomodou mais do que confortou. Ele se serviu de um copo de água, caminhou até a janela e observou a cidade iluminada. Quantas vezes tinha admirado aquela vista sem sentir absolutamente nada? Pegou o celular novamente. Hoje foi um bom dia. E não só por causa do trabalho. A resposta não demorou. Para mim também. Acho que fazia tempo que eu não saía para um café sem pressa. Juan sorriu. Talvez a gente devesse repetir isso. Sem pressa. E Mara demorou um pouco mais dessa vez. Gosto da ideia. Mas gosto mais ainda do jeito que você fala isso. Ele digitou, apagou, digitou de novo. Não sei fingir muito bem quando algo importa. Ela leu aquela frase mais de uma vez antes de responder. Então seja assim. Sem fingir. Nos dias seguintes, começaram a se ver com mais frequência. Às vezes um café rápido depois do trabalho, às vezes uma caminhada curta, às vezes apenas alguns minutos sentados em silêncio, observando o movimento da rua. Não havia grandes planos, nem expectativas exageradas. Havia presença. Juan começou a perceber coisas em si mesmo que nunca tinha notado. Passou a ouvir mais, a responder menos não automático. A desligar o celular durante os encontros, algo impensável até pouco tempo atrás. Com Amara, ele não sentia necessidade de provar nada.
Amara, por sua vez, começou a rir mais, a chegar em casa com o coração leve. As amigas perceberam antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Tem alguém aí, né? Comentou uma delas certa tarde. Amara tentou negar, mas o sorriso a entregou. Talvez, respondeu sem entrar em detalhes. Ela não queria rotular nada ainda. Sabia que Juan vinha de um mundo muito diferente do dela. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, essas diferenças apareceriam com mais força. Mesmo assim, não conseguia se afastar. Em um dos encontros, sentados em um banco de praça ao entardecer, Juan ficou em silêncio por um tempo mais longo que o habitual. Amara percebeu. Você está longe hoje, comentou com suavidade. Ele respirou fundo. Estou pensando em como minha vida é cheia de coisas e vazia de momentos como esse. Ela virou o rosto para ele. Isso soa triste. É sincero, corrigiu. Passei muito tempo acreditando que sucesso resolvia tudo. Ela pensou por alguns segundos. Talvez resolva algumas coisas, mas não todas. Ele assentiu. Com você, eu não me sinto pressionado a ser nada além de quem sou. Amara sentiu um nó na garganta. Com você, eu não me sinto pequena, respondeu quase num sussurro. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Juan estendeu a mão devagar, como quem pede permissão sem palavras. Amara hesitou por um segundo, depois colocou a mão sobre a dele. Não houve pressa nem euforia, apenas um encaixe natural. Naquele gesto simples, ambos entenderam que algo tinha cruzado uma linha invisível. Já não era apenas curiosidade, nem apenas afinidade. Era cuidado. Mas junto com esse sentimento, vinham também os primeiros medos. Juan sabia que, em algum momento, teria que mostrar seu mundo a ela. Isso o preocupava. Não pelo que tinha, mas pelo que esse mundo costumava exigir das pessoas. Amara, sozinha em casa naquela noite, deitada na cama, encarava o teto com pensamentos inquietos. Gostava de Juan, mais do que pretendia, mas se perguntava até que ponto conseguiria caminhar ao lado de alguém cuja realidade era tão distante da sua. Ainda assim, quando o celular vibrou com uma mensagem dele, desejando boa noite, tudo pareceu um pouco menos assustador. Boa noite, Amara. Obrigado por hoje. Boa noite, Juan. Obrigada por ser do jeito que é. Eles adormeceram com o mesmo pensamento silencioso. Algo importante estava crescendo ali. E mesmo sem garantias, nenhum dos dois queria recuar. A história deles começava a ganhar profundidade. E o próximo passo já se aproximava, trazendo consigo escolhas, desafios e verdades que não poderiam mais ser adiadas. Os dias começaram a ganhar um ritmo novo, quase secreto, como se a vida tivesse criado um espaço só deles dentro do caos cotidiano. Juan e Amara já não precisavam de grandes convites ou explicações. Um simples "você tem alguns minutos" era suficiente para que um encontrasse o outro, mesmo que fosse apenas para caminhar sem destino, certo, ou dividir um lanche simples no fim da tarde. Ainda assim, por mais leve que tudo parecesse, algo começava a se mover por baixo dessa tranquilidade. Uma espécie de tensão silenciosa, não ruim, mas inevitável. Juan sentia isso com clareza. Ele sabia que estava adiando uma conversa importante, não por medo de Amara, mas por receio do que seu mundo poderia representar para ela. Naquela manhã específica, Juan acordou mais cedo do que o habitual. Não conseguiu voltar a dormir. Sentou-se na beira da cama, os cotovelos apoiados nos joelhos, encarando o chão como se ali estivessem todas as respostas que ele evitava procurar. Pela primeira vez em muito tempo, pensava menos nos negócios e mais em alguém. Pegou o celular e escreveu: "Hoje eu queria te ver, mas não só para um café." A resposta veio minutos depois. "Isso parece sério." "É, um pouco." Amara leu a mensagem com atenção. Sentiu o coração acelerar, mas não de um jeito ruim. Havia curiosidade, expectativa e também um fio de apreensão. Ela respondeu com sinceridade: "Então vamos conversar com calma." Eles combinaram de se encontrar no fim da tarde, em um lugar tranquilo, longe do movimento habitual. Um pequeno mirante da cidade, simples, quase esquecido, onde poucas pessoas iam. Juan chegou antes. Caminhava de um lado para o outro. Algo raro para alguém tão acostumado a controlar cada passo. Quando Amara apareceu, ele a reconheceu de longe.
Usava um vestido leve, o cabelo solto balançando com o vento. Ao se aproximar, percebeu o olhar sério dele. "Está tudo bem?" perguntou antes mesmo de cumprimentá-lo. Ele respirou fundo. "Está, mas preciso ser honesto com você hoje." Ela assentiu, sentando-se ao lado dele no banco de madeira. "Pode falar." Por alguns segundos, Juan ficou em silêncio. Não por falta de palavras, mas por escolher as certas. "Amar a minha vida não é simples. Eu sei que você já percebeu isso, mesmo sem eu dizer. Tenho responsabilidades, empresas, pessoas que dependem de decisões minhas. Meu tempo quase nunca é só meu." Ela o ouviu sem interromper, o olhar atento. "Não estou dizendo isso para me justificar", continuou ele. "Estou dizendo porque não quero que você descubra aos poucos e se sinta enganada." Ela cruzou as mãos no colo. "E por que isso te preocupa tanto? Porque eu não quero que você se sinta deslocada no meu mundo. Nem quero que você ache que precisa mudar para caber nele." Mara sentiu o peito apertar levemente. "Juan, eu nunca pensei em mudar quem eu sou por causa de você. Eu sei, é isso que me assusta e me encanta ao mesmo tempo." Ela sorriu de forma contida. "Meu mundo também não é perfeito. Tenho contas, cansaço, dias difíceis, não tenho luxo, mas tenho minhas escolhas. E elas são importantes para mim." Ele virou o corpo na direção dela. "Eu admiro isso. Mais do que você imagina." O vento passou entre eles, trazendo um silêncio carregado de significado. Mara respirou fundo antes de continuar. "O que você está tentando me perguntar de verdade?" Juan sustentou o olhar dela. "Se você consegue caminhar comigo, mesmo sabendo que às vezes isso vai ser complicado." Ela pensou por alguns segundos. Não foi uma resposta impulsiva. "Eu não tenho medo de dificuldades", respondeu. "Tenho medo de perder quem eu sou no meio delas." Ele assentiu lentamente. "Então temos o mesmo medo." Ela olhou para ele com mais ternura. "Talvez a diferença seja que eu não quero promessas grandiosas. Quero verdade, presença, respeito." Juan sentiu algo se encaixar dentro dele. "Eu posso oferecer isso. Não tudo perfeito, mas isso sim." Ela estendeu a mão, como fizera dias antes na praça. "Então vamos com calma. Um passo de cada vez." Ele segurou a mão dela com cuidado, como se aquele gesto fosse um compromisso silencioso. Naquele mesmo dia, Juan tomou uma decisão que não constava em nenhuma agenda. Cancelou uma reunião importante da noite e levou Mara para jantar em um lugar simples, escolhido por ela. Sentaram-se perto da janela, dividiram risadas, falaram de coisas banais. Juan percebeu que estava mais feliz ali do que em qualquer restaurante sofisticado que já frequentara. Mara observava pequenos gestos dele, a forma educada com o garçom, o jeito atento ao ouvi-la falar. Não havia arrogância, apenas alguém tentando ser melhor do que tinha sido até então. Quando a noite terminou, caminharam lado a lado até a esquina onde se despediriam. Havia algo diferente no ar, mais profundo, mais sério. "Acho que estamos entrando em algo importante", comentou ela. "Acho que já entramos", respondeu ele com um sorriso leve. Ela parou, olhando nos olhos dele. "Só me promete uma coisa. O que quiser. Que se um dia isso ficar pesado demais, você vai conversar comigo. Não desaparecer." Juan sentiu o peso daquela frase. "Eu prometo." Ela sorriu aliviada. "Então está tudo bem." Eles se despediram com um abraço demorado, diferente de todos os anteriores. Quando se afastaram, ambos sabiam que a relação tinha dado um passo decisivo. Já não era apenas sentimento nascente, era escolha. E toda escolha verdadeira carrega consequências. Juan sabia que, em breve, teria que apresentar Mara a um mundo que nem sempre era gentil. Mara sabia que, em algum momento, teria que enfrentar olhares, julgamentos e diferenças. Mesmo assim, naquela noite, enquanto cada um seguia para casa, havia uma certeza compartilhada. O que estavam construindo valia o risco. E a história deles agora ganhava um peso real, firme, impossível de ser ignorado. O que Juan mais temia começou a acontecer de forma silenciosa. Quase educada demais para ser ignorada. Não foi um choque repentino, nem uma discussão direta. Foram pequenos sinais, sutis, espalhados pelos dias. Convites adiados, olhares curiosos, perguntas disfarçadas de preocupação.
O mundo dele começava a se aproximar do mundo dela, e nem sempre isso vinha de mãos abertas. A primeira vez que Amara sentiu o peso disso foi em um jantar ao qual Juan a convidou sem muitos detalhes. Ele disse apenas que seria algo tranquilo, poucas pessoas, nada formal. E de fato, o lugar era bonito, discreto, mas o ambiente carregava uma tensão invisível. Conversas medidas, risos contidos, olhares que avaliavam mais do que acolhiam. Amara entrou ao lado de Juan, sentindo o braço dele tocar levemente o seu, como um apoio silencioso. Vestia algo simples, elegante do seu jeito, sem exageros. Ainda assim, percebeu os olhares que deslizavam sobre ela. Tentando decifrar quem era, de onde vinha, por que estava ali, Juan apresentou-a com naturalidade, sem discursos. Essa é a Amara. Alguns sorriram, outros apenas assentiram. Perguntas vieram logo depois, sempre disfarçadas de gentileza. Você trabalha com o quê? Onde vocês se conheceram? Há quanto tempo estão juntos? Amara respondia com educação, sem se diminuir, sem se justificar. Juan observava tudo com atenção. Cada microexpressão, cada silêncio prolongado. Pela primeira vez, sentia vergonha de um mundo que ajudara a construir. Quando foram embora, o silêncio dentro do carro era pesado. Sinto muito por isso, disse ele finalmente. Ela respirou fundo antes de responder. Não foi horrível, mas foi cansativo. Ele apertou o volante. Eu devia ter te preparado melhor. Ela virou o rosto para ele. Não é sobre preparação, é sobre pertencimento. Eu sei quem eu sou. Só não sei se aquele lugar sabe lidar com isso. A frase ficou ecoando na cabeça dele por dias. Ao mesmo tempo, Amara também enfrentava seus próprios conflitos. No trabalho, comentários surgiam, alguns em tom de brincadeira, outros nem tanto. E aí tá andando com gente importante agora? Cuidado para não se perder nesse mundo. Ela sorria, desconversava, mas por dentro sentia o peso dessas palavras. Não queria ser vista como alguém que subiu na vida por estar com Juan. Não. Queria perder a identidade que levara tanto tempo para construir. Numa noite mais silenciosa, sentados no sofá do apartamento dele, Amara parecia distante. Juan percebeu. Você está diferente hoje. Ela hesitou. Estou pensando. Sobre nós? Sobre mim e sobre nós. Ele se virou completamente para ela. O que está te incomodando? Ela respirou fundo. Tenho medo de virar alguém que eu não reconheça. Não por sua causa, mas pelo que nos cerca. Juan sentiu um aperto no peito. Eu nunca quis isso, eu sei. Mas querer não controla tudo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então me ajuda a entender como eu posso fazer melhor. Amara o olhou surpresa. Você está mesmo disposto a ouvir? Ele assentiu. Mais do que nunca. Ela falou. Falou do desconforto, do medo de ser engolida, da sensação de estar sempre sendo observada. Falou da simplicidade que não queria perder, das pequenas coisas que a mantinham inteira. Juan ouviu tudo sem interromper, sem se defender, sem explicar demais. Quando ela terminou, ele segurou as mãos dela. Obrigado por confiar em mim com isso. Ela sorriu de leve, cansada. Não é fácil falar, eu sei. E prometo uma coisa, não vou te pedir para caber em lugar nenhum. Se alguém tiver que aprender a lidar, esse alguém sou eu. E o meu mundo. Ela sentiu os olhos marejarem. Não quero ser um problema. Você não é. Você é o que faz tudo isso valer a pena. Mesmo com as palavras certas, os dias seguintes foram desafiadores. A agenda de Juan apertou. Viagens inesperadas, decisões urgentes. Amara tentava compreender, mas sentia a distância crescer. Mensagens mais curtas, encontros adiados. O medo silencioso começou a ganhar forma. Numa noite em que Juan cancelou novamente o encontro, Amara ficou sentada na cama, olhando o celular apagado. Não estava com raiva, estava triste. E a tristeza para ela sempre foi mais perigosa. No dia seguinte, decidiu ir até o escritório dele sem avisar. Não para cobrar, mas para entender. Quando Juan a viu na recepção, largou tudo. O que você está fazendo aqui? Perguntou surpreso. Precisava te ver, olhar para você e saber se ainda estamos no mesmo lugar. Ele a conduziu até uma sala reservada. Fechou a porta. Estamos, mas estou falhando em mostrar isso. Ela o encarou. Eu não preciso de muito, Juan.
Só não quero me sentir sozinha estando com você. A frase o atingiu com força. Eu deixei o trabalho tomar espaço demais. Ela se aproximou. Eu sei quem você é, só não quero competir com o seu mundo. Ele segurou o rosto dela com cuidado. Então não vamos competir. Vamos construir algo nosso, mesmo dentro do caos. Ela respirou fundo, encostando a testa na dele. Eu gosto de você, mas não vou desaparecer para isso funcionar. Ele fechou os olhos por um instante. Nem eu quero que você desapareça. Prefiro aprender a desacelerar. Naquele abraço silencioso, ambos entenderam que amar não era apenas sentir. Era ajustar rotas, enfrentar desconfortos, fazer escolhas difíceis. A história deles não estava ruindo, mas estava sendo testada. E toda história verdadeira precisa passar por esse ponto. Aquele em que o sentimento precisa provar que é mais forte que o medo, o cansaço e as diferenças. O que viria depois definiria tudo. O silêncio que ficou depois daquele abraço no escritório não era vazio. Era denso, cheio de coisas não ditas, mas finalmente reconhecidas. Juan manteve a Mara perto por alguns segundos a mais do que o habitual, como se quisesse garantir que ela ainda estava ali, inteira, real. Quando se afastaram, ele a olhou com uma decisão nova no rosto, diferente de qualquer expressão que ela já tivesse visto nele. Naquele mesmo dia, Juan tomou atitudes que não anunciaram grandes discursos, mas mudaram tudo. Reorganizou compromissos. Delegou responsabilidades que sempre segurara por controle, não por necessidade. Pela primeira vez, percebeu que desacelerar não significava perder poder, mas ganhar clareza. E essa clareza tinha nome, rosto e voz. A Mara sentiu a mudança antes mesmo de ouvi-la. Nos dias seguintes, Juan estava mais presente. Não apenas fisicamente, mas de verdade. Prestava atenção quando ela falava. Lembrava de detalhes pequenos. Perguntava sobre o trabalho dela com interesse genuíno. Não tentava impressionar, não tentava conduzir tudo. Apenas caminhava ao lado. Ainda assim, a maior prova viria de um lugar inesperado. Certa noite, Juan a convidou para um evento importante. Não um jantar discreto, nem um encontro casual. Era um evento grande, público, cheio de pessoas influentes. Dessa vez, porém, ele foi claro desde o início. Quero que você vá comigo, mas só se quiser. E do seu jeito. Não preciso que você se encaixe. Preciso que você esteja. A Mara pensou por um momento. O medo ainda existia, mas algo dentro dela estava mais firme. Eu vou, não para provar nada para ninguém, só para estar com você. E foi assim que entraram juntos naquele salão. Juan não a apresentou como um detalhe da sua vida, nem como um troféu. Quando alguém perguntava quem ela era, ele respondia com naturalidade e orgulho. Essa é a Amara, a mulher que caminha comigo. Alguns sorrisos foram sinceros, outros contidos. Mas pela primeira vez, Amara não se sentiu deslocada. Juan estava ali, firme, sem deixá-la sozinha em nenhum momento. E mais importante ainda, sem tentar moldá-la. Em certo momento da noite, enquanto observavam a cidade do alto de uma varanda iluminada, Amara quebrou o silêncio. Você mudou. Ele respirou fundo. Não, eu estou lembrando quem eu sou quando não estou tentando ser tudo o tempo todo. Ela sorriu. Gosto mais dessa versão. Ele a olhou com carinho. Eu também. Os meses seguintes foram de construção real. Não perfeita, mas honesta. Houve dias difíceis, discussões, ajustes. Houve momentos em que o mundo dele tentou puxá-lo de volta para o ritmo antigo. E momentos em que Amara se sentiu insegura outra vez. Mas agora havia conversa. Havia escolha. Juan passou a frequentar o mundo dela também. Visitou a pequena loja, conversou com pessoas simples, riu de coisas que antes nem notava. Não como quem faz caridade, mas como quem aprende. Amara observava tudo com um sorriso silencioso, vendo aquele homem poderoso se tornar mais humano a cada passo. Em uma noite tranquila, sentados no sofá, Amara encostou a cabeça no ombro dele. Se alguém me dissesse que eu conheceria você numa fila de banco, ele riu baixo. Eu provavelmente não acreditaria. Ela levantou o rosto. Mas aconteceu. E mudou tudo, completou ele. Houve um instante de silêncio. Não de expectativa, mas de certeza. Juan respirou fundo. Amara, eu não sei o que o futuro vai exigir da gente. Sei que nem sempre vai ser fácil.
mas sei que não quero viver uma vida onde você não esteja. Ela sentiu os olhos marejarem. Eu não quero ser um capítulo bonito da sua história. Juan, quero ser parte da vida real. Ele segurou o rosto dela com cuidado. Então fica, do jeito que você é. Comigo. Não houve pedidos grandiosos, nem promessas exageradas. Apenas um beijo tranquilo, cheio de significado, como tudo entre eles sempre foi. Algum tempo depois, a rotina dos dois já não causava estranhamento. A Mara continuava simples, firme, inteira. Juan continuava forte, mas agora mais consciente. Juntos, construíram algo raro, um amor que não apagava ninguém, não diminuía, não exigia máscaras. E sempre que alguém perguntava como se conheceram, Juan sorria antes de responder. Numa fila de banco, como se fosse pouco. Como se ali não tivesse começado a história mais importante da vida dele. Porque no fim, não foi o dinheiro, nem o status, nem o poder que mudou tudo. Foi um atraso comum, um olhar trocado e a coragem de dois corações que decidiram ficar. E assim, aquela história simples se tornou eterna. Que linda história, não foi, galerinha? Eu achei demais. Me fale aqui nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, pois ajuda bastante. Até uma próxima história, pessoal.